Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações, que há tempos, sentíamos saudades de estar aqui de forma presencial, porque em pensamento sempre aqui estivemos, nunca nos desligamos dessa casa de oração e trabalho que tão bem nos acolhe e tão bem nos faz, Mas é uma alegria redobrada estar agora novamente retornando de forma presencial e poder compartilhar com os irmãos esses fluidos benéficos e salutares que a espiritualidade amiga já nos proporciona desde o início das primeiras horas do dia e chegamos ao auge aqui no nosso encontro, Muita alegria. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo que de certa forma, nos auxiliem muito a compreender, principalmente esses momentos tormentosos que a gente vem enfrentando, por conta ainda dessa pandemia, das necessidades que já haviam e que acabaram sendo aumentadas, por conta de diversas dificuldades novas que se apresentaram. Existe um capítulo que é muito especial no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a amenizar um pouco essa dor, esse sofrimento por conta dessas situações, essas circunstâncias, essas vicissitudes um tanto quanto dolorosas. Esse capítulo ele faz parte das respostas àquelas perguntas que são aquelas perguntinhas morais, os dilemas morais, aquelas perguntas filosóficas que sempre nos provocaram desde o início do nosso conhecimento, da nossa existência, Aquelas perguntas que não querem calar, Da onde vim? Para onde vou? Existe Deus de fato mesmo? E se existe, como que Ele é? Será mesmo aquele cidadãozinho de barba, com uma muletinha, no seu trono? Tem umas perguntas assim que são recorrentes, independente da crença religiosa, se eu tenho uma determinada doutrina que sigo e me esclarece de alguma forma, mas sempre vem esses questionamentos de vez em quando. E quando a gente já começa a compreender essa entidade maior, Deus, e começa a analisar os seus atributos, aí começam a surgir novas perguntas que nos atormentam às vezes até mais. E uma delas é relacionada justamente a esse estado que a gente se encontra no dia a dia da nossa jornada, o estado de aflição, sofrimento, provas, expiações. E nós nos perguntamos, poxa vida, será que de fato existe uma justiça que tanto se apregoa nessas dificuldades? Porque, olha, me parece que na distribuição de cotas de sofrimento, me fizeram passar 2, 3, 4 vezes na fila. Não é possível. Isso não está muito certo, essa conta não está batendo. Por que é que aquele cidadão que é um exemplo de conduta, um homem de bem, olha, eu já decorei todos os atributos do homem de bem, seja lá no capítulo 17 do Evangelho, como lá no Livro dos Espíritos, está lá, decorei tudo, aquele cidadão atende todos os requisitos, e sofre como o burro de carga. Em compensação, aquele outro cidadão, desregrado, não faz nada para os outros, só pensa em si, e é um poço de prosperidade, tudo de bom acontece para ele. Isso não é justo, alguma coisa não está batendo aí. E esse é um grande tormento às vezes para nós, se nós não acreditamos e compreendemos a justiça divina. E é por isso que Kardec, o insigne codificador da doutrina, ele dedicou o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para debater esse tema, as aflições. Bem-aventurados os aflitos, lá no capítulo 5. E ele já reserva
no primeiro tópico do capítulo, o tema a justiça das aflições. Já aquele irmão que vai buscar no Evangelho vamos pensar assim, alguma desculpa, alguma coisa assim que possa, de alguma forma, justificar que você é, sim, um sofredor e está sofrendo injustamente, já toma o primeiro choque, né? Entrou nesse capítulo, primeiro item, justiça das aflições, ou seja, está sofrendo? Não é à toa. Não é à toa. E Kardec, então, vai se dedicar em explicar a causa dessas aflições, o motivo dessas aflições. E nos chama a atenção, dentro desse texto, desse item, uma frase, um pensamento que Kardec destaca, que, sem dúvida nenhuma, é a base para todo o raciocínio que a gente tem que desenvolver sobre esse tema. Em determinado momento que ele está desenvolvendo sobre a justiça das aflições, ele faz a seguinte afirmação: olha, se você chegou até aqui, estudou e compreende agora essa existência de um Deus, então, se existe um Deus, como nós vimos até agora, é óbvio que esse Deus, ele tem que ter a perfeição absoluta. Em todos os critérios que você imaginar, esse Deus é perfeito. Não se pode vislumbrar uma figura de Deus que não seja perfeito em tudo. Ora, se ele é perfeito em tudo, então ele é infinitamente bom, misericordioso, justo e quaisquer outros atributos que nós pensarmos, ele será infinitamente positivo naquele atributo. E assim o sendo, se ele também o é, criador de tudo e de todos, e se para tudo que existe no universo existe uma causa, para as aflições também existe uma causa. Ora, então se tudo tem uma causa, as aflições têm uma causa, se Deus é infinitamente justo, essa causa há também de ser justa. Essa é a frase de impacto, é a frase emblemática desse capítulo, desse item. Se Deus é infinitamente justo, para tudo existe uma causa, essa causa há também de ser justa. E aí, então, em cima dessa afirmação, desse conceito, Kardec desdobra as causas das aflições em duas fontes. Duas fontes. Qual a primeira fonte? Olha, você está passando por alguma aflição? A primeira fonte provável, bem provável, diga-se de passagem, é uma causa atual. É uma causa presente. Ou seja, no exercício do seu livre-arbítrio, por escolhas equivocadas, você fez com que o equilíbrio que se pede da sua existência, e aí o equilíbrio na sua conduta em relação tanto ao corpo físico e principalmente à sua conduta como espírito imortal. E em algum momento você desequilibrou e cometeu excessos. Sejam eles de comportamento desregrado no campo moral, ético, seja com o seu corpo. E se isso você fez, para que aquele equilíbrio seja restabelecido novamente, é necessário que a dor venha, o sofrimento venha, a aflição venha, para restabelecer a ordem das coisas. Então, o primeiro exercício que Kardec nos dá para descobrirmos se aquela aflição que nós estamos sofrendo tem por causa algo presente, atual, ele nos pede que nós façamos uma inferência, indagação, mas com frieza, com honestidade, conosco mesmo. Paremos e comecemos a nos questionar.
façamos perguntas já de tudo que é do nosso conhecimento, que já é público notório, que as ciências demonstram, que os ensinos do Evangelho nos trazem, e vamos verificar se em algum momento nós nos excedemos. Sejamos honestos, então verifiquemos. Por exemplo, eu tive um problema sério no estômago, que eu tive que fazer uma cirurgia por conta aí de uma situação, um refluxo que não estava mais dando. Para, respira, o que você fez para chegar nesse ponto? Aí você começa a investigar, você fala, será que a minha alimentação foi adequada nos anos anteriores? Será que eu não exagerava na alimentação, não comia rápido demais, ou comia muito tarde, logo depois que comia já ia deitar? Não era muito nervosinho, gritava com muita gente, falava alto e ficava engolindo aquela raiva. Será que eu não fiz isso? Começa a fazer esse tipo de pergunta. Começa para todos os aspectos do seu relacionamento com o próximo. Será que eu agi de uma forma adequada quando eu critiquei um comportamento, quando eu indiquei algo que, no meu parecer, era equivocado? Será que eu usei de compaixão, tolerância, caridade? Será? Começa a indagar todos esses questionamentos, e se em algum momento você começa a responder da seguinte forma: se eu tivesse feito isso, ou deixado de fazer isso, eu não estaria colhendo agora essa situação? Se você chega nesse questionamento, nessa constatação, você descobriu a sua causa atual da sua aflição. E aí o que você faz? Esse tipo de conduta já não é mais cabível na minha jornada como espírito imortal. Se eu já detectei que esse meu comportamento me trouxe esse desconforto, não faz mais sentido eu continuar fazendo isso. E o que nos pede o bom senso, a inteligência? Muda. Isso vem exatamente ao encontro do que Santo Agostinho já tinha nos alertado lá no Livro dos Espíritos. Numa questão filosófica muito mais profunda, mas que, na essência, é a mesma coisa. A questão famosa, lá 919, o item A, quando questionado sobre como é possível você se autoconhecer, Santo Agostinho ele nos compartilha conosco o roteiro que ele adotava para ajudar ele a se autoconhecer. O que ele fazia? Qual que era o roteirinho lá que ele passou para a gente? Ao final do dia, ele passava aquele dia limpo. Chegava no final do dia, ele sentava consigo mesmo e começava justamente a fazer essa análise que Kardec acabou de falar para a investigação das causas atuais das aflições. O que eu fiz hoje? Será que eu fiz algo que de alguma forma prejudicou o outro? Será que eu agi de tal forma que, na verdade, tinha outra opção que era mais adequada e eu, por comodismo, por mínimo esforço, deixei de fazer? E mesmo nas questões físicas, o médico tinha recomendado que eu desse uma voltinha no quarteirão para caminhar e eu, hoje estou com preguiça, amanhã eu dou 2 voltas. E não fiz. Será que eu obedeci às regras mínimas de sanidade física, mental e espiritual naquele dia? Então, se nós nos dedicarmos a fazer isso todo dia, nós evitaremos muito a colheita daquela aflição que às vezes demoraria anos para aparecer. Eu já vou de forma preventiva cuidando das minhas dores. Isso é tão importante que é uma regra hoje já reconhecida na saúde pública. Esse trabalho de se autoconhecer, de investigar as suas ações, os seus pensamentos, seu comportamento, é base para a investigação de qualquer enfermidade.
E aí Kardec dá um passo além. Olha, se você já fez então toda essa investigação, né, fez esse questionamento, e mesmo assim não conseguiu encontrar uma razão, uma causa específica para a sua dor, então agora você para, e nós vamos nos apegar agora a uma outra causa da justiça divina. Porque a premissa maior era, se Deus é infinitamente justo, se para a aflição existe uma causa, essa causa é justa. Sendo causa atual, fazendo indagações honestas, respondendo de forma honesta para comigo mesmo, eu consigo chegar nessa causa. E lembrando que Agostinho também nos dá um detalhe importante. Você poderia ficar na dúvida, né? Olha, mas eu julgar o meu comportamento, às vezes vai ser meio falseado o resultado, né? Porque o amor próprio às vezes fala mais alto e eu vou querer me justificar. Então aquela ação que aos olhos dos outros poderia ser tida como alguma ação de um avarento, que a gente sabe que a avareza causa uma aflição, um sofrimento muito grande para aquele que o é, o avarento às vezes pode enxergar esse comportamento, não, mas eu não sou avarento, eu sou só econômico e previdente. Né? Pode querer justificar dessa forma. Ou o ciumento fala, não, eu não sou ciumento, na verdade eu só me preocupo com a segurança do outro, né? Eu sou preocupado com o que está relacionando, porque hoje o mundo está tão assim complicado, nem sei que está chegando perto, né? Então, sempre vai arranjar uma desculpa. Aí Santo Agostinho nos dá uma fórmula que não tem como errar. Você quer saber se esse comportamento seu foi inadequado ou não? Faça o seguinte, pega esse mesmo comportamento e joga para o outro. Se o outro estivesse fazendo isso, como que você enxergaria? Melhor ainda, eu dou uma dica a mais. Joga para o seu inimigo, o desafeto seu, aquele cara que você faz questão de achar coisa ruim nele. Você pega esse mesmo comportamento que você teve e transporta para ele, como se ele estivesse fazendo, e faça a sua avaliação. Se você chegou à conclusão que ele foi equivocado no comportamento, então, lamento informar, você também foi. Não tem desculpa. Você já detectou o problema aí da sua causa atual. Mas, como estávamos dizendo, se nós fizermos tudo isso, estamos com a consciência tranquila de que não é causa atual, eu me apego, então, na certeza da justiça divina. E me apego a um outro princípio fundamental da doutrina, que vem ao encontro da justiça divina, para nos auxiliar a compreender essa aflição atual. Que a causa não mais é uma causa atual, e sim uma causa anterior. Ou seja, em alguma existência anterior, eu também, no exercício equivocado do meu livre-arbítrio, acabei fazendo escolhas que vieram a me prejudicar, a prejudicar ao próximo, e não houve tempo suficiente, ou eu não tinha condições suficientes sequer de iniciar a reparação daquele mal. E isso precisou, para que aquele equilíbrio fosse restabelecido de novo, precisou ser agora contemplado numa nova existência. E isso Kardec deixou também bem claro lá na obra O Céu e o Inferno. Vão lá no capítulo 7, lá no item que Kardec resolveu chamar lá, ele tentou, na sua forma didática maravilhosa, codificar essas leis de ação, reação, de resultado de uma forma geral, e ele chamou lá aquele item de o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. É uma leizinha simples de guardar, difícil de executar, mas facinho de guardar. Lá no artigo 9º, ele põe a seguinte afirmação, as existências do espírito são solidárias entre si. Então não tem como eu fazer algo agora que vai de alguma forma repercutir sobre a minha pessoa e sobre o próximo, que eu fiz nessa existência, se eu não colhi os resultados agora, não tem como eu deixar de colher. Colherei numa existência futura. As existências do espírito são solidárias entre si. E toda vez que eu causar o dano a alguém, aí lá
no artigo 16, é a máxima do reestabelecimento do equilíbrio. Se eu, de alguma forma, causei o mal a alguém ou a mim mesmo, como é que eu reparo isso e restabeleço o equilíbrio? Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Eu, reconhecendo esse erro, me arrependo, expio e reparo. Essa é a lei. Eu só consigo restabelecer o equilíbrio da lei divina se, uma vez eu causei o dano, lesionei a mim mesmo ou alguém, eu preciso me arrepender disso, vou expiar, porque às vezes somente se arrepender não é suficiente para te movimentar a reparar o prejuízo que você causou. Às vezes você vai ser obrigado a experimentar, a expiar sensação parecida para que aquilo te movimente a reparar o dano. E aí se estabelece o equilíbrio novamente. Então aí fecha-se a justiça divina das aflições. Tudo tem uma razão de ser. Nada nos é dado por parcialidade de Deus, porque se assim o fosse, ele não seria perfeito. Ele seria um Deus humanizado, que tem as suas paixões e cometeria erros. E sendo perfeito, isso não seria possível. Então, investiguemos causas atuais, que são a grande maioria. Por que eu digo a grande maioria? Porque, efetivamente, às vezes nós angariamos tantos débitos por exercício incorreto do nosso livre-arbítrio, que se essa lei de causa e efeito fosse cobrado, esse equilíbrio fosse restabelecido da mesma velocidade como a gente angaria os débitos, olha, não ia dar certo não. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes a nossa semeadura de coisa errada, que está tão assim ampla, que ele fala, isso aí não vai dar certo não, ele não tem condição de começar a reparar nem aqui. Ele precisa passar uma jornadinha lá no plano espiritual, na erraticidade, estudar bastante, trabalhar bastante, começar na outra a vir restabelecer o equilíbrio. E aí, olha, isso aí explica muito essa situação daqueles irmãos que você fala, a vida inteira só abusou, só fez coisa errada e morreu na prosperidade. Lê do engano. A hora que ele despertar e fazer o balanço das suas contas, ele vai verificar que perdeu uma grande chance aí de poder arcar com débitos menores para o futuro, né? E aí, meus irmãos, nós chegamos então naquela situação em que muitos que ficam fazendo essas indagações, esses questionamentos sobre a justiça ou não das aflições, põem em xeque justamente essa figura de Deus como uma entidade infinitamente boa, justa, o Pai de todos, né? Porque não consegue fazer esse exercício que Kardec nos propõe aí no capítulo 5. Não consegue fazer. Então ele fica simplesmente no imediatismo, aquele orgulho, aquele egoísmo cego, que ele pensa, não, eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter privilégio. Né? Então, fica um questionamento para aquele irmão, para aquele cidadão, sempre cobrando de Deus que ele tome atitudes para favorecê-lo. E ele esquece que esse Deus é justo, e não favorece ninguém. Ele é justo, misericordioso, bom. Ele nos dá infinitas oportunidades, mas ele não é injusto. Isso nos faz lembrar uma bela lição trazida por Humberto de Campos naquela obra Contos desta e doutra vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, coincidência ou não, também no capítulo 5 dessa obra. Esse irmão, Humberto de Campos, a sua poesia, ele traz com tanta facilidade as histórias, as poesias, os contos, que ele já tem essa habilidade, esse dom, desse literário, só que ele usa dessa habilidade para trazer agora os ensinamentos do Evangelho. Então,
é muito gostoso de aprender com ele. E nesse capítulo, ele titulou O Anjo Cinzento. O que nos conta o irmão nesse capítulo? Diz ele que Deus, quando nos criou, né, ele determinou que anjos nos acompanhassem até a terra para garantir que nós tivéssemos essa convicção da infinita bondade de Deus e da sua justiça. Então, desde quando nasce, logo lá no berço, aproxima-se do homem um anjo lirial, que utiliza-se da figura e dos lábios maternos para se aproximar da criança e ele a inspira a dizer aquelas primeiras palavrinhas que já proporcionam sentir Deus. Quando a mãe incentiva aquele filhinho a falar, Deus, Pai, Papai do céu, é o anjo lirial assoprando, utilizando o mecanismo materno para já despertar na criança no berço essa figura divina. É o que ele chamou de o anjo da pureza. Passa-se um pouquinho do tempo, agora aquele homem, aquela criança agora já está evoluindo, já conhece o alfabeto, já sabe soletrar, eis que surge a presença de um anjo de cor esverdeada, que agora não mais precisa utilizar o recurso da mãe, mas utiliza o recurso da professorinha, que também, inspirada por esse anjo, já começa a demonstrar para aquela criança, que já tem capacidade agora de se comunicar, começa a apresentar a figura de Deus, como agora, não só Papai do céu, mas um Pai celestial, Criador de todos e de tudo. E aquela criança cresce, e agora no ensino superior, se lhe apresenta um anjo de cor dourada. Aquele anjo esverdeado era o anjo da esperança. Agora esse da cor dourada, que agora já inspira esse irmão, através da ciência e da filosofia, a reconhecer agora um Deus glorioso, a sua magnificência. Já ele, abençoado agora pelo anjo da sabedoria, começa a ter essa noção de Deus bem mais grandiosa. Porém, esse homem, que, como dissemos, não se dá o trabalho de fazer essas investigações dos porquês da vida, porquê desta aflição, porquê desse sofrimento de uma forma geral, ele começa a, de forma egoísta, a querer a atenção daquele Deus agora somente para si. E começa a questioná-lo, olha, já que você é meu pai, por que você não me atende? Por que toda vez que eu peço isso eu não tenho? E fica cobrando Deus, como se ele fosse injusto em não atender os seus pedidos. Obviamente, Deus, um Pai infinitamente bom e justo, não atende aquilo que ele sabe que seria prejudicial para aquele filho. E o que esse homem, esse filho faz? Começa então, pelo fato de não ser atendido, a semear o espinheiro da negação e da dúvida. E já começa a questionar essa existência de Deus. Porém, essa sua conduta recalcitrante lhe traz um tormento. E chega um determinado momento que ele acaba, justamente por não conseguir essas respostas de Deus, busca um templo religioso. E aí, mais uma vez, Deus aproveita dessa iniciativa e manda o anjo azul, que agora utiliza-se do sacerdote para transmitir àquele irmão as ideias de trabalho, de dedicação ao próximo, de correição na consciência, retidão na consciência e trabalho contínuo no bem.
é o anjo da fé. Aquele nosso irmão, no primeiro momento, aceita aquelas ideias, sai um pouquinho renovado, porém, quando começa a trabalhar essas virtudes, acha um pouco difícil e fala: poxa, será que precisa tudo isso mesmo? Será? Mas já que eu estou aqui, eu continuo. E fica lá no templo, mais por convenções sociais do que por ter atendido efetivamente a inspiração do anjo da fé. Mas, como ele ficou lá no templo, Deus mais uma vez permite agora a presença de um anjo róseo, que agora, estimulando naquele irmão, como ele está no templo, vem utilizando dos instrumentos da literatura sagrada, dos instrumentos do exemplo dos irmãos, estimulam aquele homem a praticar o bem, a ajudar o próximo nas condutas lá no templo, inspirando-lhe a fazer aquilo que define o anjo da caridade. Mais uma vez, aquele irmão recebe num primeiro momento aqueles exemplos, aquela literatura, mas algo ainda continua, teimoso que é, recalcitrante que é, a questionar na sua mente. Poxa, se eu sou, ou melhor, se Deus mesmo existe e eu sou filho dele, por que é que tem tamanha formalidade para eu chegar até ele? E novamente cobra. Poxa, tem que vir me atender, afinal eu sou teu filho, eu tenho que ter privilégio. E começa novamente a pôr em xeque a bondade e a justiça divina. Casa-se, arranja trabalho, tem filhos, acumula o dinheiro, mas sempre agora continua questionando por que que Deus não se demonstra para ele da forma como ele julga merecer. E eis que, chegado nesse ponto, os anjos da fé, da esperança, da sabedoria, da caridade, já não conseguindo mais o acesso àquele irmão para se aperceber da justiça e da bondade divina, rogam ao Pai que lhe auxilie mais uma vez. E nesse momento, apresenta-se a figura celeste de um anjo cinzento, de semblante triste, mas delicado, que agora não utiliza o recurso de ninguém. Simplesmente se aproxima daquele homem, o abraça e assopra no seu coração a mensagem que trazia. Naquele momento, aquele homem cai no seu leito, porque sente a presença daquele anjo, e começa a chorar. E em prantos, começa-se a perceber da pequenez da sua existência. O quanto ele foi egoísta, e começa-se a perceber da precariedade que é os bens materiais, as conquistas materiais, os pedidos que ele fazia e que, de fato, agora, caído num leito, sem se mexer, não fazem mais sentido, porque nada daquilo que ele julgava ser a felicidade lhe trazia conforto. Porém, tudo aquilo que ele deixou de fazer para o próximo, agora ele mesmo cobrava de si mesmo. E chega no extremo da sua lamentação, agora, compreendendo a existência de um Deus infinitamente bom e justo, olha para o céu e roga: Pai, tenha, por favor, Pai, tenha compaixão desse teu filho. E só se apercebe, um olhar à distância, do anjo da enfermidade, o anjo cinzento, que precisou ser chamado para despertar aquele irmão à justiça e bondade divina. E com essa mensagem, meus irmãos, fica a reflexão. Não precisamos esperar o abraço do anjo cinzento. Tenhamos fé, a certeza em Deus,
de que tudo que nos é reservado é o melhor para nós. E que se alguma aflição vem ao nosso encontro, sem dúvida nenhuma nós fomos os causadores. Mas também, como fomos os causadores, somos o melhor instrumento para combater essa aflição e sequer deixá-la acontecer. Tenhamos fé em Deus e certeza que depende de nós a nossa felicidade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, com muita luz, muita força, coragem e, acima de tudo, fiquem atentos a essa inspiração desses anjos que aparecem de diferentes formas. Às vezes é num encontro, num sorriso de um amigo, de um transeunte, uma situação parece pequena, mas às vezes é aquele anjo nos soprando algo para mudarmos de atitude. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Ele assim nos permitir.